Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos tudo junto. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é um resumão do mercado da bola do Santos. Então esse vídeo é para resumir toda a semana do Santos em relação à segunda semana da janela de julho. Bom, vamos começar então com os jogadores que podem sair do Santos e jogadores que já saíram. Por exemplo, já começo com o Ivonei, que foi emprestado para o Botafogo de São Paulo. Eu, Gabriel, já deixei diversas vezes a minha opinião em relação ao afastamento do Ivonei, em relação à questão técnica do Ivonei. Eu acho que é um jogador que poderia contribuir bem mais do que Camacho e Balieiro. Só que ao mesmo tempo que eu tenho essa opinião, não vejo com maus olhos esse empréstimo ao Botafogo de São Paulo. Esse empréstimo vai até o fim da Série B. O jogador pode ganhar lá minutagem, rodagem e também fazer com que o torcedor santista observe melhor ele, se ele consegue desenvolver seu futebol no profissional, para poder contar com ele ano que vem, tá certo? Agora, outro jogador que o Santos procura um destino é o Lucas Barbosa, que também foi afastado. O seu staff prioriza propostas da Europa. Se caso não acontecer, o jogador será emprestado para a Série B. E quando eu digo Europa, não é times de grande escalão. Seria uma questão de times de segundo escalão de Portugal, tipo Boa Vista, Arouca, esse tipo de time. Bom, na questão do Barbosa, eu super apoio o afastamento. Quando ele começou no profissional, que depois de uma boa copinha, até achei que ele tinha alguma qualidade, poderia atribuir muito ao Santos, mas infelizmente mostrou ser bem limitado. É um jogador que tinha muita disposição, muita vontade, acho ele bom até no jogo aéreo, mas infelizmente acho um jogador afobado, um jogador que tem dificuldade em domínio, um jogador que não tem coordenação. Então o Lucas Barbosa é limitado em vários aspectos de fundamento em relação ao futebol. O Lucas Barbosa até teve uma fase iluminada aqui no Santos, onde ele participava de assistência ou fazia o gol do empate ou da vitória. Então, ele acabava sendo, como a torcida dizia, um bagre iluminado. Só que depois que essa fase se foi, que aconteceu no início da passagem do Odair pelo Santos, mostrou realmente o que o Lucas Barbosa é. Um jogador bem limitado tecnicamente, tem até uma boa disposição, vontade, isso daí eu não posso questionar, mas não tem futebol de Santos. O primeiro ano dele, como eu falei, eu não peguei tão pesado por ser o primeiro ano de profissional, só que a partir desse ano não tinha como aliviar tanto em relação à sua limitação técnica. Agora, a possível saída mais preocupante é a do David Washington, que tem o interesse do Mônaco e o Mônaco pretende oferecer 107 milhões pelo jogador. Eu falei no vídeo de hoje cedo e vou repetir. Eu não venderia o David Washington agora. Eu acho que ele tem um potencial para mais. Eu acho que ele pode valer mais no futuro. Se o Santos conseguir montar um bom time ano que vem, ter jogadores que potencializem ele pode valer muito mais do que 20 milhões de euros. A gente sabe que tem potencial para isso. Eu, Gabriel, não venderia agora, apesar do bom valor. Mas eu não vejo com maus olhos se o Santos der uma prioridade de compra para o Mônaco. Isso daí eu não vejo com maus olhos. Mas agora, vender agora, eu não acho que é uma boa coisa. Tanto na questão que ele pode valer mais no futuro, como na questão técnica. Eu falei no vídeo de hoje cedo que se o Marcos Leonardo sair, porque tá essa novela, e ele também sair, a gente vai ficar com o Furt e com o Mezenga. O Furt ainda é uma dúvida se vai dar certo ou não. E o Mezenga ainda não correspondeu. Então o Santos teria que ir no mercado atrás de mais um jogador. Bom, agora passando para jogadores que estão negociando, eu começo pelo Pereira. E infelizmente entrou em leilão e a situação está muito difícil de acontecer. As negociações continuam, mas infelizmente o Santos vai enfrentar a concorrência do Brasil e também da Europa. E como o jogador tem uma certa idade, 32 anos, e está acabando a carreira dele, provavelmente ele vai atrás de um melhor projeto e de quem vai pagar mais. A gente sabe que o Santos prometeu
investir mais após a recusa do Zalazar. Só que não sabemos se vai ser realmente o Pereira esse cara. Enfim, é um jogador que ajudaria muito, mas a negociação é vista como difícil. Tomara que o Santos consiga, e se caso não conseguir, tomara que o Santos tenha engatilhado um plano B para não atrasar mais o planejamento. Outro jogador que está negociando com o Santos é um zagueiro que o nome ainda não foi divulgado. Eu só trouxe aqui porque o Musetti falou que o nome não foi vazado ainda. Inclusive tem um ponta que ainda não foi vazado também. Então, eu vou aproveitar esse gancho para falar o que o Santos precisa. Realmente precisa de um zagueiro, porque hoje a gente só tem 4 no elenco. Lembrando que Jair e Zabala estão lesionados. Alex oscila muito. Luiz Felipe não é confiável. Messias estava bem em uma parte do ano com o Odair Helman, mas voltou a atuar mal. E o Joaquim, que é bom. Então a gente está bem carente de zagueiros, tá bom? Então o Santos precisa urgente de um zagueiro. Eu gostaria de lateral direito, mas como o Musetti falou que o Santos não procura lateral direito, não vou entrar muito nesse termo. Eu acho que precisa de mais um meia e também do ponta direita. Enfim, para concluir, o Musetti falou que o Santos negocia tanto com zagueiro como com ponta direita. Vamos ver se os nomes aparecem nos próximos dias. Agora a parte triste do vídeo, que é os jogadores que melaram, que é o Zalazar e o Bruno Henrique. Bom, do Zalazar eu falei que era um jogador que poderia fazer muita diferença, mas o Santos não conseguiu. O Santos até fez uma ótima proposta, mas não conseguiu por causa de gestões anteriores, por causa dos calotes. Um dirigente do Schalke era o mesmo dirigente do Hamburgo, no caso o Kleber Reis, onde Modesto e Pérez deram um calote. Então essa má fama que o Santos tem na Europa fez com que o Schalke não liberasse o jogador, e também o jogador queria ficar na Europa, não é à toa que foi anunciado pelo Braga de Portugal. Mesmo eu não gostando dessa atual gestão, esse é o tipo de negociação que eu não posso culpar eles, né? E a outra foi a do Bruno Henrique, que acertou com o Internacional. Infelizmente, o Bruno Henrique iria suprir carências aqui no Santos, principalmente em bola parada e chute de média distância. Mas parece que o Inter entrou bem forte na negociação. Santos e Inter sempre disputaram a contratação desse jogador, só que o Santos chegou até a fazer uma proposta onde travou as conversas com o Inter, só que o Inter fez uma proposta acima dessa e fechou com o jogador. Eu acho que assim, é um jogador que valeria a pena? Na minha visão, sim. Só que ao mesmo tempo, a condição física que ele está hoje, não sei até onde valeria essa aposta. Bom, para concluir sobre o Bruno Henrique, gostaria? Sim, mas o fato de não vir para o Santos e ir para o Internacional, não acho que é o fim do mundo, uma coisa que faça a gente se desesperar. Quem eu gostaria mesmo é o Zalazar, que infelizmente não veio. E torço muito para o Pereira, como eu já disse, vir também. Agora, os dois que o Santos contratou essa semana, que foi o Furt e também o Jean Lucas. Do Furt, já deixei claro que eu vi vídeos táticos, vídeos de melhores momentos e também números para avaliar. Eu acho que assim, a gente pode ter o lado bom, pelo que eu pesquisei, que é a questão jogador bom no jogo aéreo, bom no pivô, é um jogador aguerrido dentro do campo, e essa possibilidade dele se naturalizar mexicano não iria aparecer se o cara fosse ruim. Por exemplo, o Angulo jogava no México, não apareceu oportunidade para ele se naturalizar mexicano. Então, na questão do Furt, por essa questão de mostrar ser bom no jogo aéreo, bom no pivô, em posição física, eu tenho até uma esperança que dê certo. É uma contratação que me empolga? Não, vou deixar bem claro e coerente aos outros vídeos o que eu falei. Não é o tipo de contratação que me empolga, mas pelo que eu vi, eu tenho uma esperança que também possa dar certo. Vamos torcer. Como eu falei, esse é o tipo do jogador que a gente tem que esperar ver em campo. Eu, Jean Lucas, eu acho uma boa contratação, ainda mais que o salário não é 1 milhão, como saiu nas outras janelas de transferência quando o Santos tentou. Mas agora, falando em questão de parte financeira, o jogador vai receber de 600 a 650 mil, o que eu já acho viável. Continua sendo o maior salário do elenco, mas não é 1 milhão por mês, o que eu acharia um absurdo. Então, o Jean Lucas, para mim, vai subir o patamar do meio-campo do Santos. É um jogador que tem um bom passe, uma boa visão de jogo, um jogador com intensidade. Agora, tem 2 pontos que a gente tem que se preocupar em relação ao Jean Lucas. Ele chega para ser titular, por causa dessas suas qualidades técnicas.
Só que tem que ver a condição física que ele chega para ver se não vai precisar uma mini pré-temporada, porque ele está muito tempo sem jogar, só fez 10 jogos com a camisa do Mônaco na última temporada. E o único fundamento que eu acho que ele precisava melhorar na época do Santos, e ainda acho, é a questão da finalização. Porque ele tem diversas qualidades técnicas. E uma coisa que eu gosto dele taticamente, que ele não fica preso somente na defesa. Ele consegue ajudar no ataque, na construção e aparecer dentro da área para finalização. Então, se ele melhorar o fundamento de finalização, ele fica um jogador completo. Mas no geral, somando essas qualidades técnicas dele, somente com esse defeito de fundamento de finalização e também a dúvida sobre o condicionamento físico, eu ainda acho uma boa contratação e chega para ser titular. Pelo menos eu vejo dessa maneira, não sei você. Deixe a sua opinião aqui abaixo sobre as saídas, negociações e também jogadores que vieram para o Santos. O vídeo de hoje é esse aí, tamo junto, até a próxima e sempre Santos.